Salve, salve galera! Estamos aí com mais videoaulas de raciocínio lógico para ajudá-los a passar no seu concurso. Esse é o seu ano. Este ano você vai conseguir, se Deus quiser, alcançar o seu resultado, beleza? Bom, estamos aqui para ajudar vocês no que tange ao raciocínio lógico matemático, beleza? Eu sou o Shine, professor aqui do Clube do Concurso de Raciocínio Lógico. Bom, estamos trabalhando, gente, com raciocínio lógico com o tema problemas aritméticos, beleza? Esse é um tema muito recorrente em todas as provas. Então, se você vai fazer Polícia Civil do Pará, que tendo em vista o edital tá próximo, tem muitas vagas, e aí você pode almejar essa vaga aí. As matérias fundamentais, principalmente matemática, raciocínio lógico, língua portuguesa, informática, são matérias que provavelmente vão estar presentes nesses editais e você não pode deixar escapar esse pontinho, né? O direito, todo mundo é muito nivelado ali no direito, o pessoal estuda bastante a parte específica do direito, mas aí essas matérias, principalmente a língua portuguesa, o raciocínio lógico e a informática, eles fazem grande diferença, e para isso você tem que estudar antes do edital, lógico, para conseguir matar aí bacana, se houver alguma surpresa, veio de repente inglês, né, que está vindo bastante nesse concurso para policial, ou então qualquer outra disciplina que seja inovadora aí no edital, você só vai ali complementar o seu estudo, beleza? Então, essa é a ideia que nós temos para estudar para concurso público, tá bom? Também nós estamos trabalhando de forma ampla por enquanto, estamos trabalhando aí com quaisquer edital, tá? Se você vai fazer o concurso, vou fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal, pretendo fazer ainda esse concurso da PRF, vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, mas eu estou estudando. Então, nós vamos resolver questões CESP, questões FCC, questões de outras bancas que fizeram concurso para a carreira policial também, tá? Então, estamos trabalhando de forma ampla o raciocínio lógico. Ele varia com relação às questões, que muda de banca para banca, mas você vai ver que o nosso método para resolver as questões, que é o mais importante, ele será o mesmo. O método não irá mudar. O que muda é a interpretação do ponto de vista de uma banca para outra. Por exemplo, a FCC geralmente tem um texto mais longo, a CESP tem um texto mais enrolado, mais cotidiano. Porém, em algumas provas de nível médio, a CESP tende a ser mais fácil em alguns tópicos. Estou falando alguns tópicos, tá? Tomem cuidado. Por exemplo, hoje nós vamos falar em regra de 3 simples, objetivo da nossa aula, tá? Regra de 3 simples e composta, na verdade. E aí você vai ver que a CESP ora cobra mais fácil, ora cobra um pouquinho mais pesado, e já a banca FCC sempre cobra com alguma surpresa, tá bom? Vamos lá então, vem pra cá. Gente, tópico, regra de 3. Então primeiro nós vamos entender a teoria acerca desse tópico. Qual é a teoria? Falou em regra de 3, são todos os problemas que relacionam grandeza. Prestem atenção. Todos os problemas que relacionam grandeza refere-se à regra de 3, tá bom? Então, o que é uma grandeza? É tudo aquilo que você pode medir, mensurar, calcular, quantificar, tá bom? Então, grandeza aqui em sentido amplo, tá bom? Em sentido amplo, não vai restringir para física só se tiver unidade, não, tá? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir, que eu posso calcular, que eu posso quantificar. Então, ela pode ou não ter uma unidade definida. Tem grandezas que têm unidade definida, por exemplo, velocidade, que pode ser dada em quilômetros por hora, metros por segundo e assim por diante. A distância, que eu posso calcular em quilômetros, em hectômetros, em hectare, enfim. A capacidade, eu posso calcular em litros, né? E assim por diante. E tem unidades que não têm. Tem grandeza que não tem uma unidade definida. Eu quero calcular a quantidade de máquinas para executar um serviço. Não existe uma unidade para a quantidade de máquinas, tá? Não existe, mas é uma grandeza porque é algo que você pode mensurar, você pode calcular, tá bom? Então vamos lá, regra de 3, são problemas que relacionam grandeza. O que são grandezas? Tudo que eu posso mensurar, que eu posso medir, que eu posso calcular, beleza? Bom, agora a regra de 3 é o gênero. Os editais, eles trabalham dizendo assim, problemas que envolvem regra de 3, dessa forma mesmo. Ou então o edital vai falar assim, problemas aritméticos, tá? Se for CESP, problemas aritméticos. FCC coloca a regra de 3 mesmo, tá bom? Regra de 3 é o gênero. Nós temos 2 espécies de regra de 3. A regra de 3 simples envolve apenas 2 grandezas. Ela só vai relacionar tão somente 2 grandezas. A regra de 3 composta envolve 3 ou mais grandezas, tá bom? Agora, qual é a base teórica para esse assunto?
tá bom? Gente, é importante você saber o seguinte, eu sei que existem vários métodos para você calcular a regra de 3, tá? Existe, por exemplo, um método que eles estão... Aí tem uns professores que mencionam na internet, nós vamos fazer... que faz um X assim, tudo mais, e vai relacionar, não precisa nem saber se é direto ou se é inversa, cuidado, hein? Aquele método de forma implícita, você tem que saber a relação direta ou a relação inversa. O problema é que algumas questões FCC, CESP, o texto é tão enrolado que se você aplica esse método, você não vai conseguir resolver. Quando todas são diretamente proporcionais, por exemplo, a solução vai ficar difícil. Ou então, quando você tem um problema que tem várias variáveis. Olha, ele fez um certo número de empregados, depois 1/3 dos empregados fez em X dias, depois fez em Y dias. Cuidado, existem questões que têm duas ou mais variáveis dentro do mesmo contexto. E é aí que esse tipo de solução, aparentemente mais simples, acaba não dando certo, tá bom? Tá bom? Cuidado com esse tipo de questão. Então, por isso, eu vou trabalhar de forma genérica com um modelo de resolução que vai servir para todas as questões, seja CESP, FCC ou qualquer outra banca que vai fazer o seu concurso, tá bom? Esse método vai dar certo sempre, ele é comprovado, eu já apliquei em inúmeras questões e aí não tem erro, tá? É 100% mesmo. Agora, é interessante que você saiba a diferença entre a relação direta e a relação inversa. Então, para problemas de regra de 3, seja direta ou inversa, seja a regra de 3 simples ou composta, você precisa saber o quê? Você precisa saber definir, para resolver essas questões, se a relação que existe entre as grandezas ocorre de forma diretamente proporcional, ou então, se a relação entre essas grandezas ocorre de forma inversamente proporcional, tá bom? Se você souber fazer essa definição, você mata quaisquer questões que caiam na sua prova, tá? Que vai cair na sua prova. Então, diretamente, inversamente proporcional. Eu sei o que é direto, eu sei o que é inverso, eu vou matar então. Cuidado, não vá confundir, né, com divisão em partes proporcionais, em partes diretamente proporcionais, em partes inversas, não tem nada a ver. Isso aqui vai relacionar grandeza. Divisão em partes proporcionais, o nome já diz, você vai dividir de forma proporcional um valor, tá bom? Vamos lá então. Então, como é que se dá a relação diretamente proporcional entre as grandezas? Vamos lá, de forma teórica e simples. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas vão caminhar sempre na mesma direção, ou de forma aumentativa ou de forma redutiva. Como assim, gente? Ora, elas são diretamente proporcionais quando as duas vão aumentar de forma conjunta ou reduzir de forma conjunta. Por exemplo, vamos lá. Digamos que você paga na sua casa R$180 de energia, tá bom? R$180 de energia. Muito bem. E isso você paga com, sei lá, 200 kWh, não é isso? De consumo. Muito bem, vamos relacionar, você paga R$180 com 200 kWh de consumo, isso lá na sua casa. Vamos entender o seguinte, quanto mais você consumir, quanto mais energia aqui, olha, você consumir, quanto mais quilowatts você tiver na sua casa, aumentou para 300 esse mês, depois para 400, você vai pagar mais ou vai pagar menos? Ora, é lógico que você vai pagar mais. Quanto maior o seu consumo em quilowatt-hora, mais você vai pagar de energia. É isso que é ser diretamente proporcional. À medida que você aumenta uma das grandezas, é lógico que a outra vai aumentar de forma proporcional a isso. A mesma coisa acontece se eu reduzir. Quanto menos quilowatt-hora, eu fiz economia, quantos menos quilowatt-hora eu consumir, menos eu vou pagar. Perceberam? É sempre de forma direta. Elas sempre vão caminhar no mesmo sentido. Sempre, sempre, sempre. Diminuir os quilowatt-horas? Então eu vou diminuir o valor que eu vou pagar. Aumentei a quantidade de quilowatt-hora? Então eu vou aumentar o valor que eu vou pagar. Perceberam? Sempre na mesma direção. Então é isso que é ser diretamente proporcional. À medida, quanto mais eu tenho essa grandeza, quanto mais eu aumento essa grandeza, sendo bem redundante, né? Quanto mais eu tenho essa grandeza, quanto eu aumento essa grandeza, essa outra vai aumentar também. Ou então, quando eu diminuir uma delas, a outra vai diminuir também.
Perceberam? Sempre na mesma direção, sempre no mesmo sentido. E eu quero que você memorize isso. Então, eu tenho o seguinte: o que é ser diretamente proporcional? É quando eu fizer uma avaliação e eu tiver sinais iguais, sempre, 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 sempre. Então, quando eu tiver mais e mais, diretamente proporcionais, menos e menos, diretamente proporcionais. Por quê? Porque elas estão sempre, sempre, sempre na mesma direção, no mesmo sentido. Beleza? Outro exemplo, tá? Vamos lá. Se ao contrário, agora nós vamos ter o seguinte: eu vi que na minha rua estão fazendo uma obra, né? Uma obra da prefeitura da cidade. E nesta obra eu percebi que tem 20 operários nesta obra. E eles conseguiram fazer 100 metros de asfalto. 20 operários, 100 metros de asfalto, 100 metros de obra. Ora, perceba, quanto mais metros de asfalto eles tiverem para fazer, eles vão precisar de mais operários para isso, não é isso? Quanto mais operários eu tiver, mais metros de asfalto eles vão conseguir fazer. Percebeu? Sempre que uma das grandezas vai aumentar, a outra vai aumentar também, sempre na mesma direção. Ao contrário, Shine, eu tive menos operários, eu tenho só 10, ou 8, ou 5. Quanto menos operários eu tiver, menos metros eles vão fazer a cada dia. Não é isso? Perceberam? Isso que é ser diretamente proporcional. Elas sempre vão caminhar na mesma direção. Aumentou uma grandeza, a outra vai aumentar. Então coloca o sinal de mais. Diminuiu uma grandeza, a outra vai diminuir. Então coloca o sinal de menos. Mesmo sinal, diretamente proporcional. Perceberam? Fácil, simples, como todo raciocínio lógico, né? Agora vamos lá, inversamente proporcional. O nome já diz tudo, né? Inverso significa contrário. Então aqui é quando eu tiver uma avaliação dos sinais contrários, ou seja, uma das grandezas aumenta o seu valor. E em função desse aumento, essa outra tende a reduzir o seu valor. Vamos lá, só um exemplo prático. Por exemplo, olha, Charlie, eu passei um concurso e eu contratei 20 operários para fazer a minha casa. Quero que a minha casa fique pronta o mais rápido possível. E eles me deram um prazo. Eles falaram assim, olha, em 10 dias sua casa ficará pronta. Muito bem. Gente, se eu aumentar a quantidade de operários, é uma coisa muito lógica. Se eu aumentar a quantidade de operários, vamos colocar o sinal de mais. Aumentei, por exemplo, para 30, para 40, para 50. Vamos lá. Quanto mais operários eu tiver, será que a minha casa vai ficar pronta em mais de 10 dias ou menos de 10? Menos de 10, perceberam? Quanto mais operários eu tiver, quanto mais eu aumentar essa grandeza, essa vai diminuir menos ainda, né? Sendo bem redundante para você entender o problema. Mais operários, a casa ficará pronta em menos dias. Perceberam o caráter inverso? À medida que eu aumento a quantidade de operários, a quantidade de dias vai descendo, vai diminuindo. Isso é ser inversamente proporcional. É o raciocínio contrário, o raciocínio inverso, o raciocínio lógico, ele ajuda você nisso. Inversamente proporcional. Inverso quer dizer contrário. Então aqui eu terei sinais contrários. Perceberam? Quanto mais operários, menos dias a casa ficará pronta. E se for o contrário, Shine? E se tiver menos operários? Olha aí. Quanto menos operários eu tiver trabalhando, mais dias vai levar para a casa ficar pronta, não é? Menos pessoas trabalhando, mais dias para a casa ficar pronta. Perceberam? Sempre, sempre, sempre o caráter inverso vai estar presente. Menos, mais e menos. Então, os sinais, vamos lá, os sinais é essencial para você definir o que é direto e o que é inversa. Então, memorize aí, sinais contrários. Toda vez que os sinais são contrários, nós temos uma relação inversamente proporcional, tá? Mais e menos, ou então menos e mais, tá bom? Então, mesmo sinal, diretamente proporcional. Sinais contrários, inversamente proporcional. Beleza? Gente, isso cai bastante nos concursos públicos, bastante mesmo, tá? Disparado isso nos concursos públicos você vê. O que acontece é bem simples. Nós temos o seguinte, tá? Os problemas de regra de 3 simples, e agora nós vamos tratar da diferença entre eles. Qual é a diferença? Os problemas de regra de 3 simples envolvem apenas 2 grandezas, igual como nós mostramos aqui para você. Operários e a quantidade de metros de obra. Operários e o tempo em dias. Somente 2 grandezas, regra de 3 simples. Se eu tiver 3 ou mais grandezas, regra de 3 composta. Como é
é que eu resolvo regra de 3 simples? Como é que eu resolvo regra de 3 composta? O método é muito parecido, tá? Vejamos isso agora em um exercício. Vamos tentar fazer uma questão, resolver uma questãozinha aí bem legal. Gente, todas as questões que vamos resolver são de provas bem recentes, então eu quero que você entenda que sempre existe algo mais, uma interpretação, e tu tens que treinar isso aí bastante, principalmente no que tange a interpretação. Vamos lá, vem comigo, questão de raciocínio lógico matemático. Vamos lá? Gente, nós temos a primeira questão aí, a de uma prova da FCC de 2019, tá? Concurso recente, foi ano passado essa prova, tá? E temos um problema de regra de 3 simples que nós vamos resolver, que envolve porcentagem. Se dizer porcentagem, mas porcentagem tem que calcular 10%, 15%, 30%, nem sempre, gente. Todos os problemas de porcentagem você pode resolver por regra de 3 simples. Vejam só essa questão. Diz o seguinte: o time de futsal Campeões da Vida participou de um campeonato, ganhando 40%. Empatando 24% das partidas de que participou. Como perdeu 9 partidas no campeonato, o número de partidas disputadas por esse time foi de, olha só, ele ganhou 40%. Para cá, vamos lá, para o quadro em questão. Ele ganhou 40%. Ele empatou 24%. Beleza? Essa é a primeira questão do seu material, tá bom? Tem a questão em slide e vai estar também no seu material disponível aí no seu ambiente virtual, tá? Essa questão e mais outras questões que é para você treinar. Você não vai ter que procurar nos sites, não. São todas as questões atualizadas sobre o tema porcentagem, tá bom? Vamos lá. Então ele ganhou 40%, ele empatou 24%. E ele foi derrotado em um total de 9 partidas, né? Não é porcentagem, são partidas. 9 partidas, muito bem. Ele quer saber o total de partidas disputadas por esse time. Ora, gente, sempre que você pegar um problema que envolva porcentagem, o total sempre será o 100%. O valor inicial sempre 100%. Então, nós temos que totalizar 100%. Veja só, se 40% ele venceu e 24% ele empatou, aqui totaliza quanto? 64%. Então, para o total, que é 100%, faltam quantos? 36. 64 para 100%, faltam 36. Então, olha só, essas 9 partidas aqui correspondem a que porcentagem do total? 36%. Deixaine, por quê? Vamos lá, de novo. Ora, juntando as partidas que ele ganhou com mais as partidas que empatou, 64%. O total, gente, tem que dar 100. Faltam quanto para 100%? 36. Por quê? 64 com 36, 100%. Viu só? Então, as 9 partidas que ele perdeu, foi derrotado, corresponde a 36% do total. Ele quer saber o total de partidas. Chamando o total de partidas de X, vamos lá, o total que eu disse que são X partidas, equivale a que porcentagem? 64? Não, vamos lá, 64 é aquele que ganhou, mas quem empatou. O total, que é X, corresponde a que porcentagem? 100%. Agora, olha uma coisa legal. Em questões que envolvam regra de 3 simples, em questões de regra de 3 simples, que envolve porcentagem, não precisa você relacionar a grandeza. Ela será sempre, essa relação será sempre diretamente proporcional. Não precisa. O que você faz? Direto você resolve pela nossa técnica, a técnica que nós chamamos de método do alvo. Por quê? Nós fazemos aqui um alvo no X, ó. Faz um círculo no X, o alvo é assim, ó, uma linha na vertical, na direção do X, ó, de cima para baixo, e outra linha na horizontal, na direção em que o X está. Tudo bem? Pronto. Percebeu que o X fica como um alvo para você? Sim. Por que ele é um alvo? Porque ele é o nosso objetivo. Se ele é o nosso objetivo, você vai isolar o X, você vai tirar esse alvo daqui. Isolando o nosso alvo, que é o X, ele será igual. Gente, todos que a luneta do alvo alcançou, que foi o 9 e o 100, multiplica em cima. Então, vamos multiplicar 9 vezes 100. Olha que legal. Quem o alvo não alcançou, 36, fica embaixo, olha. Sobre 36. Perceberam? Então é assim. Quem a linha alcançou, fica em cima multiplicando. 9 vezes 100. Quem a linha não tocou,
fica embaixo dividindo. Viu que simples, que fácil? E aqui existem duas maneiras. Ou você multiplica 9 vezes 100, depois divide por 36, ou então você pode usar a nossa matemática. Vamos lá, gente. Vocês sabem a tabuadinha da multiplicação? Se você sabe a tabuada, você vai ficar bem aqui, gente. Presta atenção. Basta você pegar o número de baixo, nem precisa mexer no número de cima. Pega o número de baixo e transforma numa multiplicação. É só saber um pouco da tabuada. Por exemplo, o que é 36? Bom, 36 pode ser 6 vezes 6, pode ser 4 vezes 9. Se eu colocar 4 vezes 9, olha, eu não mudei em nada, gente. Por quê? 4 vezes 9, 36. Eu só fiz isso para poder simplificar de maneira mais eficiente. Assim, olha, o 9 com o 9 eu simplifico. O que sobrou? 100 dividido por 4. 100 dividido por 4, nós temos 25. Então, aqui está. O x é o total de partidas. Quantas partidas? 25 partidas. E o só que simples? Que tranquilo, demais tranquilo, né? Tranquilo. Muito tranquila a questão, tá? Vamos ver então o gabarito da nossa questão. Olha, questão FCC de 2019, gabarito em tela, resposta letra D, 25. Tranquilo isso, regra de 3 simples, é a coisa mais fácil do mundo, né? Mais fácil que isso não tem, tá bom? Regra de 3 simples. Vamos ver mais uma em tela para você, de regra de 3 simples. Vamos lá, mais uma. Essa é a número 2. Paulo deseja pintar um muro de 440 metros quadrados de área total. E foi informado que são necessários 30 litros de tinta para pintar uma área de 120 metros quadrados. Olha aí, 30 litros de tinta para pintar 120 metros quadrados. A tinta é vendida apenas em latas de 18 litros ao preço de R$ 280 a lata. Muito bem. O número mínimo que Paulo necessita gastar para adquirir uma quantidade suficiente de tinta para pintar o muro. Olha só, gente. Então, vamos lá. O muro tem 440 metros quadrados. São 30 litros de tinta para cada 120 metros quadrados. Então, nós vamos armar a nossa regra de 3 primeiro, né? Vamos lá. Então, gente, esse tipo de questão que é mais longa, qual a dica que eu tenho para você? Leia até o primeiro ponto em seguida, que é interessante para a sua questão. Se você ler até o primeiro ponto em seguida, você já tem um problema de regra de 3. Qual seja? Paulo deseja pintar um muro de 440 metros quadrados. Bom, isso é uma grandeza? É, área. E foi informado que são necessários 30 litros de tinta para pintar uma área de 120 metros quadrados. Então, vejam só. O que ele está relacionando? Litros de tinta para pintar metros quadrados de área. Vamos lá? Vem para o quadro comigo. Questão número 2, nós temos o seguinte, ó. Questão número 2, ele disse o seguinte: são necessários 30 litros para pintar 120 metros quadrados de área. É isso que a questão fala. Eu tenho aí 440 metros quadrados de área. Eu preciso saber quanto de tinta que eu vou precisar para isso. Percebeu? Regra de 3 simples. Quando eu tenho apenas 2 grandezas, a quantidade de tinta e aí os metros quadrados que essa tinta consegue pintar. A cada 30 litros, pinta 120 metros quadrados de área. Quantos litros vão pintar 440 metros quadrados de área? Perceberam? Aquilo que eu quero descobrir na regra de 3, eu chamo de X. Eu quero descobrir quanto de tinta, então vamos chamar de X, perfeito? E agora, gente? Agora você vai fazer o seguinte. Vamos agora fazer a nossa relação. Se eu tenho mais metros quadrados para pintar, eu preciso de mais tinta ou menos tinta? Eu preciso de mais litros de tinta. Percebeu? Sinais iguais, diretamente proporcionais. Sempre que eu relacionar grandezas diretamente proporcionais, não precisa eu mexer. Se for inversamente proporcional, obrigatoriamente você tem de inverter os valores de uma das grandezas, beleza? Sendo direta, resolve direto. Vamos lá, método do alvo. Faça um círculo no alvo que é o X, linha vertical, linha horizontal. Perceberam? Como se fosse um alvo. Esse alvo você isola. X será igual. Quem a linha alcançou, multiplica em cima. 30 vezes 440. Quem a linha não alcançou, 120, fica embaixo.
dividido por 120. Se puder simplificar, simplifique que é bom, tá? Por exemplo, olha, o zero do 30 com o zero do 120. Assim, aqui ficou 3 e embaixo ficou 12. Vamos tentar então diminuir isso. Ficou 3 vezes 440 dividido por 12. Ah, vamos lá. O que é 12? 12 é 3 vezes 4, igual como nós fizemos no anterior. Você vai ver que esse método ele dá certo sempre. Pega só o número de baixo, transforma em multiplicação. Agora simplifica, ó. O 3 de cima com o 3 de baixo vai embora. E agora, 440 dividido por 4. Não, olha como ficou fácil. 4 por 4 dá 1. 4 por 4 dá 1, e aqui o zero você coloca, 110. Então, x é igual a 110. Acabou a questão? Não, claro que não. Esse 110 é a quantidade de litros que ele precisa para pintar a parede. Vamos voltar agora no texto, vamos lá, volte no contexto comigo, na questão número 2. Vamos rever o que ele quer agora no segundo momento, né? Ele quer saber o seguinte de você. Vamos lá, ele diz assim, a tinta é vendida apenas em latas de 18 litros ao preço de 280 a lata. Olha aí, gente. Então, o número mínimo, aliás, o mínimo que Paulo necessita gastar para adquirir uma quantidade suficiente de tinta para pintar o muro. Olha a nossa relação. Olha a nossa relação. Quanto de tinta eu preciso? Eu preciso de 110 litros. Vamos lá, volta para cá. Eu preciso de 110 litros. Mas aí, cada lata vem 18 litros. Bom, vamos lá. Se cada lata vem 18 litros, eu preciso saber quantas latas eu preciso adquirir no mínimo. No mínimo, não pode faltar. Olha como a lógica é bem simples. Então, eu vou pegar o total 110 e eu vou dividir por quanto? Por 18. Por quê? Porque cada lata tem 18 litros. Quando eu pego o total de tintas que eu necessito e divido por 18, eu vou saber o total de latas. Vamos lá, 110 dividido por 18. 11 por 18 não dá, tem que ser o 110 direto. 110 por 18 vai dar, vamos lá, 6, passa? Vamos tentar aqui. Se for 18 vezes o 5, 18 vezes 5 vai dar 90. Se for 18 vezes o 6, 18 vezes 6, 8 vezes 6, 48, vai dar 108. Se for 8 vezes 7, vai passar. Então, ficamos com 6. 6, 18 vezes 6, 108. Para 110, me sobram 2. Perfeito. E agora? Ora, sobraram 2. Vírgula e um zero acrescenta o resto. 20 por 18 vai dar 1. 1 vezes 18 dá 18. Para 20 me sobram 2. Aí você vai continuar. Acrescenta um zero ao resto. Não precisa colocar vírgula nenhuma. Aqui acontece um fato interessante. Por quê? 20 por 18 vai dar 1 de novo. Que vai dar 18, resto 2. E assim por diante. Ou seja, aqui nós temos uma dízima periódica. 6,1111, né? Aproximadamente 6,11. Pronto. E aí o candidato diz assim, e aí? Seriam 6 latas ou eu considero 7 latas? Aqui tem um ponto importante, gente. Lembra que nós aprendemos lá no ensino fundamental? Aprendemos em tese, né? Que diz assim, olha, quando passa do 5, aproxima para mais. Quando está antes do 5, 6,4, 6,3, aproxima para menos. Você não poderá mais usar essa técnica. Por quê? Porque agora tudo vai depender do contexto. Como assim no contexto, gente? Olha, deu 6,11, 6,1 lata. É como se fosse um pedacinho, né, que se precisasse de uma lata. Só que o problema é o seguinte, se você diminuir isso para 6 latas, você não vai conseguir pintar todo o seu muro. Por que não? Porque 6 latas vai faltar, olha, esse pedacinho que você tirou aqui, que você aproximou para menos, faz com que você não tenha o total de 110 litros. Logo, você vai ficar com um pedacinho do muro, com aquele pedacinho lá, sem pintar. Já pensou? Então, agora, tudo depende do contexto. Percebeu? Isso aqui não passou de 5. Não foi 6,5, não foi 6,6, foi 6,1 ou 6,11 aproximadamente. Então, gente, depende agora do contexto. Esse contexto agora, se eu aproximo para 6, eu erro. Por quê? Não podem ser 6 latas.
Senão, eu não conseguiria pintar todo o muro. A resposta é 7 latas eu necessito para pintar todo o muro. E qual é o preço de cada lata? Segundo o contexto, R$280. Ora, se R$280 é o preço de cada lata, quantas latas eu preciso adquirir? 7. Aí é só multiplicar, não é? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 2, 14, com 5, 19. Aqui está o total, 1960. Vamos lá, então, no nosso gabarito. Gabarito na questão 1960. Resposta letra B de bola. É isso aí, minha gente. Então, volta para cá, fiquem com Deus então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, daqui a pouco tem mais com regra de 3 composta. Grande abraço e até a próxima.